Prazer, eu sou o Cláudio Miranda, da banda Poesia Samba Soul. O Cláudio tem um grupo chamado Poesia Samba Soul, que ele formou no bairro onde ele mora, que é o Jardim Ângela, aqui em São Paulo, zona sul da cidade. Mas este grupo é apenas uma das atividades que ele criou com um grupo de amigos, porque, na verdade, ali, o que eles formaram foi um projeto de vida. E não é exagero falar que é projeto de vida, né, Cláudio? É um projeto de vida mesmo, né? Tem o Poesia Samba Soul, 25 anos. 25 anos. O que mais? Tem o Instituto Favela da Paz, que engloba vários projetos, né? Então, o Instituto é uma organização que ali tem vários projetos ali, vários projetos. Tem um estúdio de música, tem um projeto de comida vegetariana. Pera, o estúdio de música, qualquer pessoa pode ir lá gravar? Qualquer pessoa pode ir lá. Qualquer pessoa. É aberto para os músicos da região de São Paulo, qualquer Atende lugar. quantos músicos por mês? Ó, acho que 400 músicos passam, de 350 a 400 músicos por mês, que é o único estúdio da região, né? É grande, pequeno? É grande, é um estúdio com 8 salas, tem lanchonete. Você tá brincando? Tem 4 pessoas que trabalham lá. Equipadinho todo? Equipado, né? Os equipamentos, a gente grava 32 canais, é bem, um estúdio bem... Estúdio profissional. Profissional. O que é a culinária vegetariana? A gente tem uma culinária vegetariana, né? Que é liderada pela Ellen, que também canta na banda. E Por acaso, a esposa dele. Então. Linda ela. E ela faz esse projeto junto com as crianças e as senhoras da comunidade. A intenção é trazer essa experiência que está se perdendo cada vez mais, né? Então, de comer comidas naturais, saudáveis. Saudáveis, de estar próximo disso. Ensina receitas vegetarianas. Vegetarianas. O que mais? Então a gente tem o Fábio, que é o baixista, né? Que é meu irmão, criou o primeiro sistema de biogás ali em São Paulo, que é o sistema onde a gente reutiliza, né, o resto de comida para o gás da cozinha. Então a gente cozinha com o resto de comida. Então é um biodigestor. Pera. Vocês pegam o resto de comida, então lixo orgânico. Lixo orgânico. Fazem gás. E transforma em gás. E esse gás alimenta o fogão de vocês? Alimenta o fogão e ele também pode também gerar luz, né? Através dele também pode gerar energia. Tem o Samba na 2. Tem o Samba na 2, que é um evento... samba delicioso que eu quero ir qualquer dia. Tá convidadíssima. Você e toda a equipe, eu quero que vocês vão lá, por favor. O que é o Samba na 2? Samba na 2, vai, hein? A gente resolveu comemorar aquele bairro Jardim Ângela, né? Uma vez por mês. Então, por 2 décadas, o Jardim Ângela foi considerado um dos lugares mais perigosos do mundo. E você viveu lá essa época? Eu vivi essa época lá. Era perigoso mesmo? Muito, muito. Um evento como esse, como o Samba na 2, era impossível fazer. Por quê? Tiroteio? Porque havia muita guerra, né, entre gangues, e, enfim, bairros. Um bairro, eu não podia ir para outro bairro. Eu sempre, né, tem uma frase que para mim foi muito forte, que meu avô falava para mim, falou, filho, você tem que mudar o lugar, você não precisa mudar daqui, você muda o lugar. Como que o menino daquele lugar, naquela realidade e tal, conseguiu virar o Cláudio que é hoje? A gente começou a partir de latas e baldes, montar instrumento, né? Meu irmão sempre foi muito inventor. Trazer balde? Baldes e latas da rua que a gente catava, lata de goiabada, a gente cortava, fazia um pandeirinho. Então a gente se juntava ali e começou a fazer música dessa forma, né? Quando eu comecei a tocar baldes e latas, eu vi que essas pessoas, os jovens vinham, não tinha nada lá. Né? Então as pessoas vinham até a gente e a gente começou a ir para os outros bairros. Não tinha nada. Aí vocês tocavam na rua? Na rua, a gente tocava na rua. Meu irmão fazia os instrumentos, a gente ia pra rua e tocava. Cantava o quê? E eu começava a dar aula, cantava samba. Ai, samba. E aí meu pai me deu o primeiro bandolim. Aí eu aprendi a tocar bandolim. Uau. E aí eu comecei a tocar chorinho. Depois eu montei o Poesia. Foi em 89 que a gente montou a Poesia, né? Como é que foi esse passo a passo? Então, você primeiro começou a tocar, as pessoas foram se chegando e tal. E aí depois? Foram várias etapas, né? No início, a gente não saía dali de dentro. Né? Não podia. Eu era a única pessoa que saía e com meu pai ia trabalhar e voltava. Então, ia pro clube, né? Atravessava a ponte. Engraçado, né? Atravessava a ponte. Porque tem uma coisa lá que assim, é da ponte para lá, da ponte para cá, que eu não gosto muito desse termo de da ponte para lá, da ponte para cá. E o que é da ponte para lá? É o bairro rico, da ponte para cá é periferia. Da ponte para lá, eu não gosto muito desse termo, nunca gostei muito disso. Tá. Acho que isso aí é uma coisa que está na cabeça. Afinal de contas, tem a ponte que une os dois. A ponte ela serve para unir, não serve para separar. Exato. Se não tivesse a ponte, tudo bem. Exato. Do rio para lá, do rio para cá. Mas tem a ponte, né? Então, eu sempre trabalhei muito baseado nisso. Então, o que eu fazia? A gente participou de festivais de música. Eu tinha 13, 15 anos. E aí, o que a gente fazia? Pegava esses ônibus que passavam lá, e a gente combinava com eles. Então, cada um pagava lá, sei lá, 50 centavos. E a gente enchia os ônibus e levava todo mundo para o festival de música, fora da favela.
de uma certa forma, acho que a comunidade começou a ganhar muita força, né? À medida que se uniu... Começou a ganhar força, a gente começou a fazer nossos eventos, começou a fazer nossas festinhas. E você, à medida que a vida foi se encaminhando, você foi conhecendo o mundo. Fui conhecendo o mundo. Onde vocês já tocaram? A gente já tocou em Portugal, Suíça, Palestina, Israel, Paris, Colômbia, Escócia. Como é que vem o convite para você ir? Em 2007, eu entrei num programa chamado Empreendedorismo Social. Né? Então, fiquei entre os 10 melhores empreendedores de São Paulo. E aí eu conheci uma pessoa que me fez um convite, que é o Marcelo Cavalcante, que a gente tem alguns anjos que aparecem na nossa vida. Graças a Deus. E o Marcelo Cavalcante é um desses anjos aí que apareceu na minha vida. E em 2009 ele fez um convite para mim apresentar, né, a banda e o projeto na Europa, em Portugal. E aí eu fui para lá. Eu fui com a cara e coragem. A gente tinha pegado um avião nem daqui para ir para o Rio, sabe? Então eu fui lá. Como é que foi essa experiência? Foi incrível, se eu te contar. Eu saí daqui, né? Eu nem olhei para trás. Se eu olhasse para trás, a Ellen estava grávida do meu filho, então eu não podia nem olhar para trás, né? Eu tinha que ir, foquei, falei, eu senti que eu tinha que ir, minha família apoiou e eu fui. Para ficar quanto tempo? 3 meses. Numa comunidade vegana, numa comunidade alemã onde ninguém falava português, dentro de Portugal. Eu não falo inglês, não entendia nada de espanhol. Eu fui conversando, e a música me ajudou muito. A música me ajudou muito. Quando eu peguei um violão, pronto, aí tudo ficou mais fácil. E aí, o que fazia sucesso lá? Como é que você percebeu que essa era a via de comunicação? Olha, eu tinha alguns músicos lá, né? Eu percebi, quando eu cheguei, tinha alguns músicos tocando e tal. Aí eu levei um violão. Então, eu peguei o violão e sentei e comecei a tocar. E as pessoas começaram a se aproximar. Elas queriam falar comigo, mas não conseguiam falar, então eu sentava do lado e só ouvia. Só via e agradecia, ouvia e agradecia. E você acha que o seu trabalho é melhor compreendido no Brasil ou fora do Brasil? Olha, fora do Brasil a gente tem, eles ficam, eu acho que eles têm essa coisa de falar, nossa, mas você nasceu numa favela e você toca 40 instrumentos. Nossa, você toca 40 instrumentos. Toco 40 instrumentos. O que você toca? Eu toco cavaquinho, banjo, bandolim, de corda, né? Guitarra, violão, baixo. Toco um pouco de teclado, toco sax, instrumento de sopro, toco sax, flauta, clarinete. Você se vira? Me viro. Alguns instrumentos eu aprendi nos próprios países, né? Tem instrumentos, por exemplo, Israel, Palestina, que são instrumentos diferentes daqui, como darbuca, oud. Aprendi lá um pouco. Sei nem o que é. Eu também não tinha conhecido. Quando eu vi, eu fiquei encantado desses instrumentos. São coisas assim, instrumentos que eles usam para cantar mantra, né? E esse olhar é um olhar de curiosidade, de querer se aproximar e tal, é um olhar que vem dos outros países, porque no Brasil ninguém dá confiança. Assim, eu acho que a gente tem muito mais abertura, né, fora do país, muito mais divulgação. Isso te chateia? Eu fico um pouco triste, né, mas eu sempre vou em busca, né, o que está faltando para a gente poder, para as pessoas conhecerem a nossa história, ela só é para poder servir as pessoas. Eu só quero servir as pessoas com a nossa história. Mais nada. Eu só quero que as pessoas olhem para isso e falem, nossa, eu também posso chegar onde eu quero. Eu também posso continuar sonhando. Eu também posso continuar... Eu tenho um propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Então, porque todo mundo tem um propósito de vida, né, Claudinho? Todo mundo vem para cá para fazer alguma coisa. Tá no Jardim Ângela é muito bom. Né? Tá também fora do país é muito bom. Então, eu acho que a gente tem que aprender a lidar com as duas realidades. Né? Eu acho que essas coisas do muro e a divisória, ela tem que acabar. Isso precisa acabar. Você tem fé em alguma coisa? Você reza? Você é apaixonado pelo seu trabalho? Aonde que você se agarra? Eu sou apaixonado por pessoas, por humanos. Eu amo pessoas. Eu não sigo religião nenhuma. Eu acredito em Deus, mas eu amo pessoas. Eu não acredito que uma pessoa faz o mal para outra porque ela quer. O que você acha que acontece, então? É a vida que essa pessoa tem. Eu acho que ela acaba indo para um caminho que ela acha que é mais fácil. É o caminho mais difícil. Né? Mais difícil. Eu já tive muita conversa com pessoas que estavam no crime, gente que... Eu olho para essas pessoas e eu me vejo. Por quê? Porque essas pessoas têm a mesma capacidade que eles têm para fazer o mal, eles têm para fazer o bem, o triplo para fazer o bem. E aí, às vezes, o que é? Não tem uma boa estrutura, não tem uma boa escola, né? Às vezes, na sociedade, esse cara é imposto como uma pessoa que ele não serve para nada, entende? Então, é um mundo contra essa pessoa. Eu tive um pai e uma mãe. Tem gente que não tem um pai e uma mãe lá dentro. Às vezes tem um pai e uma mãe contra. Contra.
E às vezes separados que não tem uma boa relação. Então, eu acho que a estrutura familiar ela é muito importante. Né? Eu sou um resultado, eu e meus irmãos somos um resultado de uma boa estrutura familiar. Qual o seu maior orgulho? Meu maior orgulho é chegar onde eu cheguei. Que a prova do meu resultado é estar sentado com uma pessoa como você e conversar sobre isso. E que as pessoas precisam mais sonhar. Sonhar é importante para o ser humano. O dia que a gente parar de sonhar, a gente não precisa viver mais. Agora o seguinte, na última parte da entrevista, o entrevistado faz uma pergunta para mim. Qualquer uma. E nessa hora eu aproveito também para pedir para quem está nos assistindo que se inscreva no canal, dê sua opinião, mande suas sugestões para mim, para o Cláudio, compartilhe a sua experiência, porque eu acho, Cláudio, que isso que vocês fizeram no Jardim Ângela também acontece em outros lugares do Brasil, é que a gente não fica sabendo. Já sabe que pergunta que você vai fazer para mim? O que você não realizou ainda com um sonho seu? Ai, pois é, eu sou tão realizada, Claudinho. A vida é tão generosa comigo. Eu me toquei que eu sonhava pequeno, quando o que começou a acontecer era muito maior do que eu tinha ousado imaginar. Aí que eu me toquei que eu sonhava pequeno, que eu estava voando baixo. Então eu não sou uma pessoa de sonhos, eu sou uma pessoa assim de projetos. Então eu estou aqui nesse projeto e o meu objetivo é ouvir histórias interessantes de pessoas que inspiram, de pessoas inspiradoras e inspiradas. Eu quero que esse projeto dê certo, eu quero conhecer muitas pessoas, que você entre em contato com o outro e tal. Então esse é o meu projeto no momento. Mas eu gostaria, pensando em sonho, uma coisa que eu acho que vai ser difícil de acontecer, eu gostaria que a realidade do nosso país fosse menos cruel. É muito cruel. É muito. É muita diferença. É muita diferença. Diferença de valores, diferença de realidades, diferença de padrões éticos. É muita diferença, Cláudio. Muito. Se isso vai acontecer com a gente, eu não sei, mas os nossos filhos vão ver isso, os nossos bisnetos. Eu acredito. Você acredita muito, nisso? Muito. Eu acho que o caos é para isso. O caos é para que a gente seja mais humano. O caos é para organizar. É para organizar. Que bom. Ai, maravilhoso. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada por existir na nossa vida, na nossa cidade. Eu que agradeço. Maravilhoso. Eu agradeço você, tudo aqui. Moleque do cabelo black, que desce o morro, sobe o morro, assoviando na ladeira. Moleque do cabelo black. Quem nasceu pra rei nunca perde a majestade, seja na favela ou na cidade. Sociedade discrimina tanto a gente, mas a vida o que devemos é tocar pra frente, tocar pra frente.